Vamos lá, dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos novamente para a aula de língua portuguesa, o livro Acapalô. E a gente vai dar continuidade aos nossos contos de assombração que a gente viu na aula passada. Então, como é uma continuidade, eu sugiro que vocês, antes de ir para o texto 2, vão lá na página 135, que é Narrativa de Assombração, parte 1, O Baile do Caixeiro Viajante. Leiam novamente essa primeira parte do texto. E aí depois vocês vão lá na página 144, ó, que aqui começa Narrativa de Assombração, parte 2, é a continuação, tá? É o que diz aqui, ó, na 1, ó. Agora você lerá a continuação do texto 1. Como será que termina a história do caixeiro viajante Leôncio e da misteriosa Marina? Só lendo lá a primeira parte e depois lendo essa segunda, vocês vão compreender o que aconteceu no final da história, certo? Como a gente já fez a interpretação do texto, né, da parte 1, hoje nós vamos fazer a interpretação do texto da parte 2. Então, nós vamos lá na página 147. Estudo do texto. 1. Releia o trecho a seguir. Então, vamos reler esse trechinho que tem lá no texto. Muito antes da hora marcada, lá estava ele em frente à igreja esperando por Marina. Lembra que eles marcaram um horário para se encontrar no outro dia em frente à igreja? Então, por que Leôncio chegou ao encontro muito antes da hora marcada? Leiam essas 3 alternativas e assinale aqui. Por que ele chegou antes da hora marcada? 2. O que significa o relógio bater 12 badaladas? Que horas são quando o relógio bate 12 badaladas? 3. Ao perceber que Marina não iria ao encontro, qual foi a reação de Leôncio? Como que ele ficou? Como que ele reagiu quando ele ouviu que eles tinham marcado um horário para as 8 da noite, né, em frente à igreja? Quando ele ouviu as 12 badaladas, ele percebeu que ela não iria mais ao encontro. Qual foi a reação dele? Como que ele se sentiu? 4. Apesar de Marina não ter ido ao encontro, Leôncio a procurou. Por quê? O que será que ele sentiu? Né? Qual que era o sentimento dele em relação a ela e ela em relação a ele? Por que que mesmo ela não ter ido, ele foi procurar ela? 5. Um novo personagem aparece na história sem muitas explicações. Quem é ele? E o que ele fez? Então, até agora na história só falava da Marina e do Leôncio, né? E de repente aparece um novo personagem nessa parte 2 aqui. Quem é ele e o que ele fez? Qual a ação dele junto ao Leôncio? Aqui continua perguntando sobre esse personagem que apareceu. 6. Como a narradora descreve esse personagem? Como que ele era? Tá? Fisicamente, psicologicamente. Vê lá a descrição que a narradora deu sobre esse novo personagem que apareceu na história. E a 7 ainda pergunta sobre esse personagem. Que efeito essa descrição causa e por quê? A narradora fez uma descrição desse novo personagem que você respondeu lá na 6. Que efeito causa na gente? A descrição. E por quê? 8. Releia o trecho a seguir.
Uma linda moça da cidade vai ao baile desacompanhada, dança a noite toda com um desconhecido e ninguém sabe quem ela é? Assinale a alternativa correta sobre o trecho. Então você vai ler as 3 alternativas e vai responder para mim. O que você acha? Como que ninguém sabe? Será que ninguém viu a moça lá dançando no baile? Na primeira parte da história apareceu os 2, né? Por que será que ninguém sabe quem ela é? 9. Inicialmente, Leôncio não acreditou no que o velho lhe disse. O velho é o novo personagem que apareceu. Por que ele não acreditou no que o velho lhe disse? O velho disse uma coisa para ele meio inacreditável, né? Por que ele não acreditou? 10. Aqui, essa aqui, ó, a sua opinião. Então não adianta, gente, vocês mandam a pergunta para mim, professora, não entendi a 10. Não tem como eu resolver o problema de vocês. É a sua opinião, o que você acha, para pensar e responde. Por que o velho não gostava de entrar no cemitério? Lá na história, né, no final da história da parte 2, fala que o velho foi até a porta do cemitério com o Leôncio. E ele falou pro Leôncio que ele não gostava de entrar no cemitério. Por que você acha que o velhinho não gostava? Pensa na descrição que a narradora deu para ele, tá? Vamos lá. 11. Depois que Leôncio vê o retrato de Marina no túmulo, a narradora afirma que havia mais coisa para ver ali. Sim, né? O que mais havia ali? Além do retrato lá no túmulo, tinha outra coisa no túmulo. O que a presença desse elemento causa em Leôncio? Quando ele vê aquela coisa que estava no túmulo, que causou isso nele? Como que ele ficou? Certo? E agora? Em sua opinião, de novo, não me perguntem isso, é a opinião de cada um. Não tem certo nem errado. Por que esse elemento causa tais efeitos em Leôncio? Esse elemento que ele viu, tá? Essa coisa que ele viu em cima do túmulo, além da foto da Marina, causou alguma coisa, né? No Leôncio. Por que esse elemento causou esse efeito nele? O que você respondeu aqui? Você vai explicar aqui. Certo? A 12 também é a sua opinião, ó. Em sua opinião. A maior parte da narrativa de assombração aconteceu à noite. Tanto na parte 1 quanto na parte 2 é só à noite. A maior parte, né? Uma pequena parte foi de manhã. Mas sempre é ao anoitecer, sempre está escurecendo, sempre está aquela bruma, né? Aquela neblina. Sua opinião, por quê que o ponto de assombração acontece a maior parte à noite? Por que será? Vamos para a última parte. 13. Qual é o principal tempo verbal empregado na narrativa de assombração e que efeito ele causa? Tempo verbal. Nós temos 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. Essa história foi a maior parte dela, né, a narrativa dela foi feita no tempo passado, no tempo presente e no tempo futuro. E aí, responde para mim que tempo e que efeito esse tempo causa. Certo? Aqui na 14, gente, está pedindo assim, ó. Complete o quadro com as informações da narrativa de assombração
usando suas palavras. E esse quadro aqui, por isso que eu até pedi para vocês logo no início, para vocês relerem a parte 1 da história, para depois ler a parte 2, para vocês entenderem. Então, esse quadro aqui, você vai preencher com fatos das duas histórias. Por exemplo, situação inicial. O que aconteceu lá no início da história? Tá? Isso aqui está lá na parte 1, porque é do início. Então, situação inicial. Escreva com as tuas palavrinhas aqui, ó. O que aconteceu lá no início da história? Aí depois teve um conflito ou uma complicação. O que aconteceu? Logo depois do fato inicial. Aí vem um desenvolvimento. Aí aconteceu mais coisas depois desse conflito aqui. E chega o clímax. O que é o clímax? É a parte mais tensa da história, né? É a parte que deixa a gente assim mais... como é que eu diria? Mais assim, no caso aqui, como é um conto de assombração, deixa a gente mais assim, com medo. Deixa a gente mais assim, querendo saber o que aconteceu. Não acredita quase naquilo ali. Isso é o clímax, é a parte principal do texto. É quando chega num ponto assim que você fala, poxa vida, mas né? Como, né, que isso aconteceu? E aí logo em seguida vem o desfecho, que é o final da história. Como que terminou a história? Né? Aqui tem uma tarjinha salmão também que tem uma boa explicação. Em uma narrativa de assombração, os fatos sobre o personagem misterioso são revelados no desfecho da história e as explicações são ligadas ao mundo sobrenatural, tá? Sobrenatural é que não é natural, né, gente? E lá nos dois textinhos também, quero lembrar vocês que tem... deixa eu ver lá. Tem 2 vocabulários lá com palavrinhas que vocês podem ler também o significado. E se vocês não souberem de algum significado de alguma palavra, vocês também vão pesquisar. Vai lá no dicionário online, digita a palavrinha para você entender. Tipo, sobrenatural. Se você não sabe, você vai digitar lá, né, no Google, e aí você vai ver a explicação. Então, ó, em uma narrativa de assombração, os fatos sobre o personagem misterioso são revelados no desfecho da história. Quem era o personagem misterioso aí no caso? A Marina, né? Então, sempre são revelados no desfecho da história, no final. E aqui tem uma indicação de leitura, que é também um conto de assombração. Aí vem história. O personagem do texto ia levar uma encomenda até o 13º andar de um prédio antigo e estava morrendo de medo. O que será que aconteceu? Leia o texto da página 243 e confira. Então, vocês vão lá na página 243, tem um textinho lá, vocês vão ler, porque também é um conto de assombração, é de arrepiar e muito legal, certo? Boa aula para vocês, termine as atividades, mandem fotos para a professora. Beijo, meninos e meninas.